Olá, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem no dia de hoje, assim desejo. Hoje eu venho com continuidade das aulas, né, das aulas do Foucault que ele deu sobre o livro A Coragem da Verdade. Se você quiser consultar as outras aulas, né, a minha exposição em relação a essas aulas do Foucault, é só dar uma olhada aqui nas minhas playlists, né? E essa aula é a aula do dia 29 de fevereiro de 1984, a segunda hora dessa aula sobre a coragem da verdade, né? Então, nessa aula, o Foucault, ele continua, né, tratando sobre o cinismo, só que agora ele faz, assim, em relação ao trajeto que ele estava tomando, né, que era tratar sobre a antiguidade, ele inicia, né, propondo aqui uma errância, ele diz, né? Uma errância, um passeio saindo da rota, né? Porque ele propõe, né, que se caso ele quisesse, né, tratar, escrever um livro, né, formar um grupo de estudos para tratar sobre o cinismo, né, para estudar o cinismo, ele diz que teria, assim, dificuldade para fazer esse trabalho, né? Porque desde a antiguidade, né, não existe muitos escritos, né, muitos materiais que ele poderia analisar, escritos da antiguidade. Tinha essa dificuldade, né, de encontrar esses textos, né? Por quê? Porque ele diz que tem uma desde a antiguidade existe uma desqualificação em relação ao cinismo. Ele diz que havia na antiguidade, né, filosofias institucionalizadas, né, com núcleos doutrinários bastante fortes, principalmente platônico, aristotélico, né, e aí ele diz que até certo ponto, né, estoico, em detrimento ao cinismo, né, então não era, teve essa questão, né. Outra razão dele não encontrar, né, arcabouço teórico, ele encontra um arcabouço bastante rudimentar, né, é que o cinismo ele funcionou bem mais como modo de vida, né, como maneira de existência, do que como uma doutrina, né? Por isso que tem essa dificuldade também de encontrar escritos. Mas ele diz que é possível fazer uma análise através dos séculos, né, da história do cinismo até nós. Ele menciona alguns textos alemães, né, que trata sobre o cinismo antigo e faz uma comparação com o cinismo moderno. Mas é como se houvesse uma descontinuidade, né? Ele fala como se fosse uma época antiga, né, para o cinismo moderno, como se não tivesse existido intermediários, né? O cinismo se apresentando de formas diferentes, né, diversificadas, com estilos de existência diferentes, né? Então ele não encontra, né, essas observações sobre as formas cínicas, né, como ele vai fazer aqui nessa aula, certo? Nessas interpretações dos escritos alemães, né? Então, ele diz que nos escritos alemães o cinismo tem um forte ênfase na questão do individualismo, né? Da afirmação da existência, da singularidade, de forma bastante exacerbada, né? Seja em relação, em deslocamento com as estruturas sociais da antiguidade, seja em face ao mundo moderno, né? Ao mundo moderno. E eles colocam, como eu falei, né, o individualismo, Foucault vai dizer, como um cerne do cinismo, e o Foucault ele diz que não, que não é disso que se trata, né? Que não é, ele não considera que isso seja o cerne do cinismo. Mas, ah, para o Foucault, né, o que está no cerne do cinismo é a emergência da verdade, né, como já foi tratado. A verdade como modo de existência.
Bem, então o Foucault agora ele vai mostrar, né, como se deu essas práticas do cinismo, né, ao longo da história, né, até os dias que ele fez essas aulas, né. Então ele diz que o primeiro grande suporte, né, de penetração do cinismo na cultura ocidental foi exatamente no ascetismo cristão, né, na Europa, que havia, sim, dentro da igreja, né, uma prática do cinismo. Ele vai dizer que em Santo Agostinho, né, em uma passagem A Cidade de Deus, ele faz uma pergunta, né, será que podemos aceitar pessoas, né, que têm assim, essa característica do modo de vida cínico, né, da filosofia cínica entre os cristãos? E ele diz que sim, né, que deve ser aceito, se a doutrina é boa, né, por que não, certo? E ele vai dizer, né, que essa faceta do cinismo ele surgiu na Europa cristã, né, de diversas formas, né, seja no movimento franciscano, né, até no movimentos heréticos surgiram, né, que é exatamente esse modo de vida despojado, onde há uma pobreza, né, onde há uma errância, onde há um escândalo da verdade como modo de vida, né, e foi amplamente praticado na Europa, né, e isso ficava muito visível, né, em diversas práticas. No cristianismo, ele vai dizer, né, que o cinismo foi uma prática viva. Houve essas práticas cínicas, inclusive no movimento anti-eclesiástico, né, na Reforma Protestante e na Contra-Reforma. Outra grande maneira, né, outra grande forma do cinismo se apresentar na cultura ocidental veio pela política, né? Nas práticas da verdade, essas práticas da verdade surgiu também na política, principalmente assim ao longo do século XIX, né? Assumida principalmente pelos movimentos revolucionários. A política, a forma revolucionária de ser, o modo de ser revolucionário, tem essa faceta, né, cínica, né? Essa vida revolucionária, essa forma de viver revolucionária, que o Foucault vai chamar de militantismo, né? E ele vai dizer que existia, certo, esse militantismo, essa forma de vida revolucionária, né? Esse escândalo da verdade, num modelo assim secreto, né? Nesses movimentos políticos secretos. Também teve, não somente secretos, mas aparecendo, que foi no modo sindical, né, de partidos políticos. E a outra forma seria uma ruptura totalmente, né, com convenções sociais da sociedade, com as convenções sociais, né, com os valores da sociedade. Também teve essa faceta na política, né? O Foucault ele diz que Dostoiévski deveria ser estudado se caso ele fosse estudar o movimento cínico, né, do cinismo, ele deveria ser estudado também, assim como o anarquismo europeu, né, e o esquerdismo americano. Então ele diz que o Partido Comunista ele assumiu essa forma cínica de viver, né, essa vida revolucionária. Principalmente nos anos 20, né, de 1920, essa maneira de ser cínica, né, foi praticada, mas ele diz que pouco a pouco isso foi acabando, né, foi se transformando, foi sendo elaborado. E, e aí essa forma de revolucionária, do escândalo da verdade como modo de vida, ele foi pouco a pouco, né, sendo banido dos movimentos políticos. Outra forma cínica, né, que se deu na cultura ocidental, principalmente na Europa, foi através da vida de artista, né, da arte. Pois principalmente o Foucault vai dizer na arte moderna, né, que
Ele diz, né, que a arte moderna é o cinismo na cultura, é uma faceta do cinismo na cultura, né? Então, assim, o artista, ele não faz somente a obra, né? Ele não se dedica somente à obra, ele tem a sua própria vida como uma obra de arte, né? A sua própria vida seria uma manifestação de uma obra de arte, uma existência como uma obra de arte, né? Então, quer se tratasse, né, da pintura, né, da música, há de se estabelecer na arte nesse momento, né, algo bastante divergente em relação à ordem estabelecida, né, na sociedade, na cultura, né? Então, não se trata a arte de uma obra de obras, né, de ornamento, certo? De imitação, mas de criação, né? Criação de uma nova percepção, uma nova forma de vida, né? Há na arte, nesse momento, um desnudamento, né? Um desmascaramento, né? Da realidade, né? Então, há uma quebra através da arte, né? Das normas, da cultura, dos valores, dos cânones estéticos, né? Há uma recusa, há uma agressão, ele vai dizer, né? Anticultural. E assim se apresenta a arte moderna, né? Como o cinismo na cultura. Bom, gente, eu finalizo por aqui, né, essa parte desse livro. Logo estarei com as próximas aulas desse livro, A Coragem da Verdade. Eu agradeço porque assistiu. Muito obrigada.